Quando você pensa nas mulheres do início do século XIX, que imagens surgem na sua cabeça? Vestidos longos, bailes elegantes, casamentos arranjados e às vezes uma delicadeza quase que obrigatória, não é? Agora imagine viver neste mundo, mas com um olhar crítico com sentimentos contemporâneos. Isso é exatamente o que Orgulho e Preconceito nos proporciona. É um mergulho em um universo distante, onde ouvimos a voz de uma mulher, Jane Austen, e suas personagens e como que elas dialogam conosco hoje. Nesse vídeo eu convido vocês a explorar 3 camadas. A voz de Jane Austen como autora, a voz das protagonistas, especialmente a voz de Elizabeth, e por fim, a nossa voz, a voz das leitoras de hoje que se reconhecem, se estranham nessas mulheres. É uma reflexão sobre literatura e linguagem e como Jane Austen, escrevendo há mais de 200 anos, ainda provoca a nossa experiência como mulheres hoje. Antes de ouvirmos essa voz, precisamos entender de onde ela vem. Jane Austen viveu na Inglaterra entre os séculos 18 e 19 e ela não era uma celebridade literária como nós conhecemos hoje. Muito pelo contrário, era uma mulher solteira, dependente financeiramente da família, escrevendo em um mundo onde as opções para as mulheres eram limitadas a casar-se bem ou muitas vezes depender dos parentes. E isso é fundamental porque Orgulho e Preconceito surge exatamente deste contexto. Nesse contexto de um mundo hierárquico, com regras socialmente rígidas, onde as escolhas das mulheres de fato estavam ligadas ou estavam entrelaçadas a dinheiro, a herança e a reputação. Então a narrativa de Jane Austen não faz manifestos explícitos. Ela cria algo muito poderoso. Ela conta histórias de mulheres que pensam, que observam, que julgam, que erram e que desejam. E é exatamente nesse espaço que sua voz ecoa até nós. Vamos começar ouvindo a própria Jane na maneira como ela narra a história. É uma verdade conhecida mundialmente que um homem solteiro, em posse de uma grande fortuna, deve buscar uma esposa. Contudo, poucos conhecem os sentimentos e os vislumbres que tal homem pode ter em sua primeira vez em uma vizinhança. Tal verdade é tão bem apregoada nas mentes das famílias circundantes que algumas o consideram propriedade de direito de algumas de suas filhas. Então veja que a célebre primeira frase do livro fala de uma verdade universalmente reconhecida. À primeira vista parece só uma frase elegante, mas ao reler com atenção, nós percebemos que Jane está brincando com essa verdade. Ela coloca entre aspas a ideia de que um homem rico é um objeto de desejo automático para as famílias. E essa ironia é uma marca singular da voz de Austen. Embora escreva em terceira pessoa, essa voz revela opinião, revela humor e tecnicamente a narradora é em terceira pessoa, mas se aproxima muito da consciência de Elizabeth. E o que isso significa na prática? Significa que ao longo do livro nós vemos o mundo pelos olhos de uma mulher. A câmera da história está à altura do olhar feminino e isso é muito significativo. Em um contexto onde as mulheres eram frequentemente vistas como belas, angelicais, bem casadas, Austen inverte a narrativa. Aqui são as mulheres que observam, que avaliam, que riem e decidem o que fazem sentido ou não para elas. Talvez você já tenha sentido isso ao ler o livro. Aquela sensação de é exatamente assim que eu penso quando eu vejo esse comportamento social, sabe? E essa identificação não é por acaso. A voz de Austen, ela cria uma cumplicidade com a leitora. Como se ela dissesse, você está vendo o que eu estou vendo? E a gente responde, sim, eu estou. Quando falamos da voz feminina em Orgulho e Preconceito, não podemos deixar de começar por Elizabeth, a nossa protagonista. Elizabeth é aquela mulher espirituosa, irônica, sensível, orgulhosa e muitas vezes precipitada. Elizabeth é múltipla e é por isso que tantas leitoras se reconhecem nela. Aqui eu quero destacar Elizabeth como uma mulher que se recusa a aceitar, sem questionar o roteiro que o mundo lhe oferece. Ela recusa, por exemplo, o pedido de casamento do Sr. Collins, mesmo sabendo que isso é quase um escândalo e que seria uma solução financeira para sua família. Ela também rejeita inicialmente o Darcy, porque percebe que por trás da proposta dele havia ali um orgulho e um preconceito social. Ela defende que homens e mulheres merecem respeito e consideração. Ela busca amor, mas não é qualquer amor.
Talvez você esteja em outra fase da sua vida, talvez nem pense em casamento. Mas a pergunta que atravessa a Elizabeth é muito contemporânea. É que tipo de história eu aceito viver e em troca de que estou disposta a me calar? E essa pergunta não é só sobre romance, não. Ela é sobre trabalho, ela é sobre amizade, ela é sobre família. É como nós nos mostramos e nós nos escondemos. Quando você lê Elizabeth dizendo não a certas propostas, que tipo de não da sua própria vida vem à memória? Mas seria injusto olhar apenas para Elizabeth. Jane Austen, ela apresenta-se um conjunto de vozes femininas, algumas que nos inspiram, outras que nos incomodam, mas todas revelando verdades sobre aquele mundo. Vamos pensar, por exemplo, na Charlotte Lucas. Ela aceita se casar com o Sr. Collins, não por amor, mas pela chance de estabilidade. Por uma perspectiva romântica, nós podemos até torcer o nariz para isso, mas do ponto de vista da sobrevivência feminina naquele contexto, sua escolha é minimamente lúcida. A voz de Charlotte é a voz da mulher que diz: eu sei que o sistema é injusto, mas eu não tenho os mesmos privilégios, por exemplo, de Elizabeth para dizer não. A senhora Bennet, muitas vezes vista como cômica, histérica, obcecada por casar as filhas, revela a ansiedade de uma mulher que sabe que o futuro de suas filhas depende disso. É a voz de uma geração que internalizou tantas regras do jogo que já não consegue mais imaginar alguma coisa fora disso. Já a Jane é a delicadeza, é a doçura, é o ideal de feminilidade aceitável naquele tempo. E a Lídia representa a impulsividade, que a sociedade pune com força desproporcional quando vem de uma mulher. Quando juntamos essas vozes, Elizabeth, Charlotte, a senhora Bennet, Jane, Lídia, formamos um coro de mulheres. Nenhuma delas é perfeita, nenhuma é totalmente livre, mas todas revelam à sua maneira como é ser mulher em um mundo onde as regras foram escritas por outros. Para além de ver as obras literárias numa perspectiva didática, mas pensando no nosso quadro aqui, que é a voz delas, e de que maneira essas vozes nos afetam hoje, eu quero propor uma reflexão. Talvez você esteja se perguntando, ok, mas o que eu, mulher do século XXI, tem a ver com tudo isso? Minha resposta é simples, é mais do que parece. Veja só, quando Jane Austen aborda o casamento entrelaçado ao dinheiro, a status, a segurança, até pode parecer que ela esteja falando de um mundo diferente do nosso, mas nem tanto. Hoje, muita coisa mudou, felizmente. Mulheres estudam, trabalham, podem escolher ficar solteiras, separadas, recomeçar, mas ainda existe um mercado afetivo que pressiona. Para estar em um relacionamento, para performar um certo tipo de feminilidade, para equilibrar o desejo de autonomia com as expectativas da família, da sociedade, das redes sociais. A voz de Jane, com sua ironia sutil, parece perguntar: você está tomando suas decisões de dentro para fora ou apenas repetindo o que esperam de você? Em vez de bailes, temos aplicativo de relacionamento. Em vez de cartas, temos mensagens que desaparecem em segundos. Em vez de visitas supervisionadas, temos encontros agendados pelo WhatsApp. Mas a pergunta de fundo é semelhante. Como eu me vejo? Como o outro me vê? Quanto da minha liberdade eu nego para caber em uma relação, em um ambiente de trabalho, em uma imagem online? Por isso, ler Orgulho e Preconceito hoje é para além de acompanhar uma história de amor. É ouvir uma mulher, Jane Austen, que da sua mesa de escrita nos convida a confrontar nossas contradições, nossos próprios orgulhos e preconceitos. Para encerrar, eu gostaria que você pensasse em duas imagens. Primeiro, imagine Jane Austen escrevendo em uma época em que a voz das mulheres quase não tinha lugar na literatura. Depois imagine você hoje, com acesso a livros, cursos, redes sociais, espaços de fala. A distância parece enorme, mas há um fio que conecta essas duas cenas. A importância de mulheres contando suas próprias histórias com seu ritmo, humor e escolha. Então eu deixo uma pergunta para você refletir após o nosso encontro. Em quais momentos da sua vida você se sente mais como Elizabeth, dizendo não a um roteiro pronto e ouvindo a sua própria voz? Obrigada por me acompanhar até aqui. E da próxima vez que você
abrir orgulho e preconceito, se lembre que por trás de cada diálogo, de cada ironia, há uma mulher escrevendo para outras mulheres, inclusive para você. Até mais!